Olá pessoal, mais uma vez aqui e hoje para falar com vocês sobre a série Anéis de Poder, né? Uma análise completa aí do primeiro episódio até o último. Se você já assistiu, fica comigo, vai ter um pouco de spoiler. E eu sou a Tamires, eu sou psicóloga e faço essas análises com esse olhar da psicologia, então fica aqui comigo para a gente poder debater um pouquinho. Vamos falar sobre Anéis de Poder. Então, se você não me conhece, não me segue ainda, aproveita para seguir aqui esse canal. Eu faço várias análises de filmes, séries, né, para trazer um olhar da psicologia. Estou aqui com a minha gatinha Sansa, vou colocar aqui para vocês olharem para ela. E nós duas aqui vamos fazer essa análise com vocês. Anéis de Poder, né, uma série derivada do Senhor dos Anéis, que é uma série, um filme, né, que eu já li os livros, eu gosto muito do Tolkien, porque ele traz esse olhar mais filosófico das coisas, ele tem um olhar não tão direto, mais indireto, então é uma das séries, das sagas que eu mais gosto, tanto dos livros como também do filme. Então, hoje eu vou falar dos Anéis de Poder, que é a série nova que acabou agora nesse último final de semana, na última sexta, acabou agora a nossa série. Então, algumas reflexões que eu vou passar aqui para vocês. A primeira delas, com relação à jornada do herói. Eu falei para vocês, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar no card, deixar aqui no link também, aqui na descrição para vocês acessarem. Eu fiz um vídeo falando do Senhor dos Anéis, do Frodo, da jornada do herói. O que é a jornada do herói? A jornada do herói é o ciclo da nossa vida, né? Quando a gente recebe o convite, tudo começa com um convite que a gente recebe, e é depois todo o nosso fluxo, né, o nosso caminho que a gente faz, obstáculos que a gente passa na vida, as pessoas que a gente encontra na nossa vida também que vai nos ajudar a gente chegar naquele objetivo final. Então, para mim, o Anéis de Poder, ele é o início de uma jornada. Eu acho que o último episódio, ele finaliza muito com esse olhar de ser o início de uma jornada, o convite de uma jornada. Então, nós temos ali o estranho convidando ali dos pés peludos para que ela vá ali com ele para aquela jornada. Ele fala, inclusive, disso. É uma aventura, né, quando é compartilhada, e sozinho é uma jornada. A gente tem a Galadriel ali também começando naquele trio ali com uma nova jornada também, com o surgimento dos Três Anéis. A gente vê o Sauron também, que aí no final a gente percebe quem é, indo até Mordor e também começando a sua nova jornada. Então a gente vê que a série toda, ela foi devagar. Eu acho que foi bom ela ter sido assim devagar, porque a gente precisava olhar os detalhes. E os detalhes, eles são importantes para a gente se conectar que tudo estava sendo colocado para o início de uma nova jornada. É uma jornada que iria começar lá nos Anões também, uma possível nova jornada também quando ele for assumir ali o trono, né? Enfim, eu acho que se a gente for conectando com cada povo, o pessoal do sul, da região sul também, então a gente tem os novos começos, né? Que com certeza as novas temporadas vai ser falado. Então, a jornada do herói, ela vai incluir obstáculos, ela vai incluir pessoas que a gente vai se conectar, que a gente vai conhecer. Então ela vai ter essa inclusão aí de muitos acontecimentos que aconteceu no Senhor dos Anéis ali com Frodo e que vai com certeza acontecer com os nossos personagens aí dessa série. E aqui eu trago também de reflexão alguns personagens, né? Eu trago a Galadriel, que pra mim é uma das melhores personagens da série, gosto bastante dela. E aí eu trago uma conexão de como o amor e o ódio é uma linha tênue, né? Uma linha fina para a gente poder circular entre o amor e o ódio, né? Então a gente vê uma mulher que tem uma sede de vingança para poder vingar a morte do irmão, do povo dela, de tantas pessoas que morreram, querendo buscar o mal, né? Buscar essa pessoa, o Sauron, que fez tanto mal para ela. E ela fica naquela obsessão, né? O filme todo, querendo encontrar de qualquer maneira e de matar e de dar um jeito. E aí tem até uma fala, né, algumas falas da série, e aonde falam que, olha, toma cuidado, porque daqui a pouco você tá mais do lado de cá, do ódio, né, do que do seu outro lado, porque às vezes a gente fica com esses pensamentos tão obsessivos que daqui a pouco pra gente dar um pulo pro outro lado, já estar do lado do ódio é muito mais fácil, né, que ele começa a consumir o nosso coração, consumir os nossos pensamentos. Então, em vez de a gente estar agindo com amor, né, com simpatia, com empatia, a gente está agindo com puro ódio, com muita raiva, e aí compulsividade, a gente começa a ter outros comportamentos também, que a gente viu o Galadriel ali
tendo alguns comportamentos ali bem parecidos, né? E a gente vai saber aí nas próximas temporadas como que fica, porque no momento que ela descobre quem é o Sauron, ela até tenta ali fazer alguma coisa, ele some, né? Mas você vê que na hora ela fica muito abalada com aquilo, né? Ela não estava nem esperando que estava do lado dela, né? A pessoa que ela tanto queria prejudicar, matar, se vingar, e estava ali do lado dela, né? Então, eu acho que isso traz uma reflexão um pouco para a nossa vida. O quanto a gente também nos fica muito obsessivo com uma ideia, o quanto a gente não quer também, sabe, ou buscar uma vingança, ou guardar esse rancor, né, ficar ruminando muito o pensamento, e daqui a pouco a gente tá pensando igual a outra pessoa, a gente já desceu no mesmo patamar, e aí se a gente tá com muita raiva, a gente começa a agir com muita impulsividade, a gente quer agir sempre com a justiça, a injustiça para combater, e daqui a pouco a gente tá no combate, né, combate mesmo com essa outra pessoa, e a gente meio que desceu nesse mesmo patamar que ela, né? Então a gente está vivenciando as mesmas ideias e se afastando daquilo que deixa a gente feliz. Então a gente acaba se afastando das nossas coisas, né? Daquilo que deixa a gente feliz, daquilo que do nosso foco da nossa vida, a gente acaba se afastando. Então é legal a gente ter esse olhar para nossa vida. A Galadriel, ela tem um padrão ali muito do auto-sacrifício também, né? De precisar deixar as necessidades dela, a vida dela do lado, sempre para estar junto com o outro, né? Então ela está sempre ali, muito com foco direcionado para o outro, para tentar realmente resolver tudo aquilo que está acontecendo em todos os lugares ali. Então ela tem muito esse foco do outro e acaba às vezes não olhando até para ela mesma, para as dores dela, né? Então traz um pouco dessa conexão. Aí eu trago uma outra conexão também que eu acho que é importante, né? Quanto a gente tem empatia é uma coisa difícil, né? O que é empatia? Empatia é quando a gente olha para o outro e a gente se sintoniza, se conecta com a dor do outro, né? A gente não viveu a dor do outro, mas a gente se conecta. E aí eu acho que a série Tolkien coloca muito essa reflexão, como as pessoas se ajudam, mas só as pessoas que estão na mesmo povo, na mesma equipe, né? Então, se eu sou dos anões, eu vou ajudar somente os anões. Elfos eu não ajudo. Se eu sou pés peludos, eu só ajudo os pés peludos. Os outros eu não ajudo. Então, eu vi acontecer muito isso na série. Quanto a gente tem dificuldade de olhar para o outro. A gente só conseguir olhar para a gente mesmo, para as nossas questões. Então, ali, quando os anões se recusam a ajudar os elfos, os pés peludos se recusam em algum momento ali que o estranho esteja junto com eles, né? Essa coisa do não pertencimento, né? De, eu ajudo só quem tá aqui, quem pensa igual a mim, né? Quem tem os mesmos pensamentos. Se você é diferente, eu já não te ajudo. E conectando a nossa vida atual é um pouco disso. A gente acaba sempre assim, eu ajudo aqui, né? As pessoas que estão próximos a mim, as pessoas que são diferentes, a gente acaba muitas vezes não ajudando, né, se recusando, não tendo esse olhar da empatia mesmo, né, esse olhar do grupo, que tá todo mundo ali no mesmo barco, e lá praticamente todo mundo tá no mesmo barco, vai ser todo mundo prejudicado, que é um ponto favorável da Galadriel, né, porque ela tem esse olhar que, tá todo mundo vai ser prejudicado aqui, não vai ser só eu, vai ser todos os povos, né, então essa unificação dela eu acho muito importante, né. E triste ver que só ela que está realmente se impactando. Depois a gente vê que outras pessoas se preocupam também. Mas só ela está carregando aquele peso todo de preocupação, né? Quantas vezes a gente também não quer fazer isso? A gente também não quer carregar, né, o peso de tudo nas nossas costas, sem compartilhar às vezes com os outros. Então acho que a Galadriel traz um pouco desse olhar. E uma última observação com relação ao Sauron, com relação aos orcs. Eu acho que o mal é algo muito subjetivo. Ele é muito... depende muito da perspectiva de cada pessoa. Porque se a gente for ter o olhar do Sauron, ele não está fazendo mal. Ele está ajudando o pessoal dele, os orcs, ele está querendo trazer equilíbrio para a Terra-média. Então, ele tem um olhar que ele não está prejudicando, que ele está ajudando, né? Então, vai muito do olhar, né? O olhar que está por trás, e não de mal e de bem, né? Eu acho que o mal e o bem é a gente que acaba construindo, acho que vai muito do olhar daquela pessoa, né, que está vivenciando. A gente teve ali algumas discussões falando que Galadriel foi um pouco preconceituosa quando ela fala dos orcs, é sua gente, eu vou exterminar a sua gente. Eu não vi ela como preconceituosa, eu vi ela trazendo um olhar que, aquilo que a gente estava falando, não, vocês estão prejudicando a Terra-média, vocês são péssimos, né? Mas, na verdade, eles não são péssimos, eles foram criados daquele jeito, né? Eles também querem ter um lugar no mundo ali.
Então eu acho que o mal e o bem também trazem esse olhar subjetivo, pensando na nossa sociedade hoje, pensando no que a gente passa hoje também, de sempre ter essas duas polaridades, né? E da gente entender que cada um tem uma perspectiva diferente também na vida. E eu acho que vai muito do olhar de cada um. Eu acho que o mal, ele começa a ser mal quando realmente a gente começa a prejudicar outras pessoas, né? Quando realmente a gente começa a ter um prejuízo para as pessoas que a gente tá fazendo algo, né? A gente começa a maltratar, começa a matar e a gente tá prejudicando. Porque se a gente for pensar em mal, a gente pensa nos vikings. Os vikings eram maus. Tanta gente, eu adoro os vikings, né? Mas os vikings exterminaram muita gente, eles ocuparam muitas cidades aí. Se a gente for trazer um olhar mais amplo do que é mal, do que é bem, a gente fica horas falando aqui. Então acho que vai muito pra gente refletir na nossa cabeça também. O quanto eu tô fazendo pras pessoas, o quanto realmente eu considero que eu tô prejudicando outra pessoa, se eu não tô fazendo coisa só pensando em mim. A gente às vezes acha que tá fazendo bem, mas só tá pensando em você. Então acho que mais uma vez trazer essa conexão da empatia, que é algo tão difícil da gente se conectar, de ter esse olhar com o outro, né? A gente acaba só pensando mais na gente, achando que as nossas ideias estão corretas e a gente acaba não observando o que o outro está pensando, o que ele está sentindo. A gente não pergunta, a gente simplesmente acha que é isso e é desse jeito, as minhas ideias são as verdadeiras. E é por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de relacionamento no geral, né? Social. Por querer mesmo de que as ideias dos outros sejam as mesmas que a gente não vai ter ideias iguais. Cada um tem uma experiência de vida diferente. Galadriel teve uma experiência de vida diferente do Sauron, que nasce muito mais antigo que ela. A gente tem ali cada um uma ideia diferente, uma conexão diferente, os anões, os pés peludos, e aí a gente vai trazendo os personagens e percebendo que cada um teve uma experiência na vida. E aí, consequentemente, a gente vai pensar, obviamente, diferente, mas não significa que eu também não tô certo e que o nosso colega também não está certo. Então, trago essas reflexões para vocês. Comentem o que vocês acharam da série. Se vocês também conseguiram ter esse olhar, não deixem de me seguir para conseguir, né, ter mais vídeos também. E coloquem se vocês querem que eu fale mais de algum personagem, de alguma outra série também. Comentem aqui comigo. Até mais!